Romeiro de Bom Jesus é fortaleza, romeiro de Bom Jesus é devoção. Romeiros, romeiros, romeiros de Bom Jesus de coração. Romeiros, romeiros, romeiros de Bom Jesus de coração. Romeiro de Bom Jesus é fortaleza, romeiro de Bom Jesus é devoção. Romeiro. O grupo surgiu no mês 10, mês de novembro de 2018. Foi Padre Antônio que fez o convite, o pessoal do grupo das Mães que Ora de Planalto, eles vieram aqui. E aí reuniu com a gente depois da missa, foi num domingo, e aí o padre sugeriu, né? E aí me convidou, na missa mesmo o padre me convidou para coordenar o grupo daqui, né? E assim, no começo a gente toma um susto, né? Mas depois a gente vai entender o propósito que Deus tem na vida da gente, que Maria tem na vida da gente, e aí a gente consegue dar discernimento e seguir em frente. No início foi muita gente, até porque no dia que o Padre Antônio anunciou aqui, a igreja estava cheia, né? Então muita gente teve interesse de participar, muita mesmo. Mas depois as pessoas foram ficando dispersas, foram saindo. Aí a gente ficou com um grupo, não tão pequeno, mas menor do que começou. Depois veio a pandemia, né? E aí a gente ficou um tempo sem reunir. Mas aí quando terminou, que foi liberado pela paróquia para a gente reunir, o pessoal voltou. Não voltou com tanta intensidade, mas voltou. Mas graças a Deus até hoje o grupo está de pé e é um grupo bem volumoso e bem compromissado. O grupo das Mães que Ora pelos Filhos, a gente reúne toda segunda-feira, 5 horas aqui na igreja aqui na Igreja Matriz. E também assim, a gente tem um objetivo. O movimento hoje no Brasil e no mundo todo é um movimento muito grande e hoje ele tem um objetivo, que o objetivo dele é restaurar as famílias pelo poder da oração, né? Porque hoje a gente sabe que as famílias hoje é muito abalada por várias situações, né? Por muitas diversidades, muitas coisas que acontecem no mundo. Então hoje as famílias é muito abalada. Então o objetivo do grupo hoje, do movimento, é restaurar as famílias. As mães, quando elas oram pelos filhos, elas também estão orando pelo o marido, pelo pai, por todo mundo, né? Pelo sacerdote, de modo geral, pela igreja inteira, pelo mundo todo. A gente não está... Quando fala assim, mãe que ora pelos filhos, dá a impressão que a gente já está orando pelos filhos da gente, né? Mas não, o carisma do grupo é orar pelas famílias do mundo inteiro. Então, eu deixo aqui o convite, né? Todas as mães, a gente precisa muito orar pelos filhos da gente, pelas famílias. Nós sabemos que a família da gente é o projeto de Deus, né? E quando os projetos de Deus é fundado aqui na Terra, tem sempre o inimigo querendo destruir, né? E o que a gente pode alicerçar é na oração. Então, eu convido aqui as mães que estiverem assistindo nesse momento, né? Que toda segunda-feira a gente está aqui na igreja, às 5 horas, começando o nosso grupo. E todas as mães são convidadas. Então, a PASCOM se deu início através da pandemia. Imagine aí, apareceu uma coisa boa na pandemia, em meio a tanta coisa ruim, tantas mortes. Na nossa paróquia surgiu essa pastoral, a pastoral da comunicação, e que ela veio assim para trazer uma renovação para a nossa paróquia, porque a gente não tinha quase acesso às redes sociais, não tinha uma página ou outra que publicava algumas coisas assim da igreja, né, dos eventos, mas algo específico da paróquia não tinha. Então começou exatamente comigo, apenas, né, que juntamente com o Tiago, que a gente foi estudando também, mas quem ficava à frente mesmo ali da transmissão era eu,
porque Tiago tocava, estava na pandemia, tudo fechado. Então a gente acabou achando esse meio de levar a palavra de Deus até as pessoas em casa. E começamos a estudar, como eu falei, e aprimoramos aos poucos, né? Dando passos, engatilhando, né? Como uma criança, como um bebê. E começamos com o celular, depois fomos colocando um notebook, ali junto com o celular. E com o tempo a gente foi conseguindo mais recursos, né? Próprios, nossos, das próprias pessoas que foram ajudando, eu e Tiago. A gente foi conseguindo algumas coisas para ajudar, para contribuir. E com o tempo a gente foi chamando outras pessoas, né? Veio no próximo ano, né, em 2021, já tinha um ano de paróquia, de PASCOM. A gente conseguiu chamar mais uma pessoa, mais duas, e foi assim que a gente foi crescendo aos poucos, né? Já conseguimos fazer uma campanha e compramos um computador. A paróquia, como sabemos, é fraca, né, em recursos, né, pelo tempo que tem de instalação, não tem muito tempo, então aos poucos que vai melhorando em seus recursos, né? E como ainda está no começo, né, apesar de já ter mais de uma década, mas ainda é o começo, né? E conseguimos fazer essa campanha, compramos um computador que nós glorificamos hoje, né, por ter. Então tudo isso foi na época de Padre Antônio, que nos incentivou, nos ajudou, né, fazia as campanhas, a gente fazia lives com vários grupos, fazíamos com o texto também. Padre Antônio fazia nas suas redes sociais também o texto, sempre rezava todo dia o texto. Então foi uma coisa que ajudou bastante na pandemia. E as pessoas que estavam em casa, acho que pôde ser tocadas pelo Espírito Santo nesse momento que mais precisava, né? E hoje está aí a PASCOM, né, com uma nova coordenação. Eu já não sou mais coordenador, por motivos pessoais tive que sair da coordenação, mas ainda permanecer. E seguimos, né? E hoje é um grupo bem formado, com cerca de 20 pessoas que participam. A gente dá muito graças a Deus pelas pessoas que estão participando até hoje e contribuindo, né, com o seu serviço, com o seu amor a Jesus Cristo e servindo naquilo que nós aprendemos. E sempre, quando possível, a gente vai desenvolvendo mais algumas coisinhas, vai ajudando um ao outro, né, e passando mais informações para crescer mais ainda a nossa PASCOM. Então é isso, é um pouquinho da nossa história sobre a nossa pastoral da comunicação. O início da catequese, ela vem de muito tempo. Há muitos anos já tinha catequese no município, porém, era com todas as crianças junto, de várias idades, em uma turma só. Quando começamos a catequese, a gente fizemos uma festa da inscrição, que aí dividimos as crianças por idade e por turma. Aí, quando a gente começou, a gente tinha 6 turmas frequentes. Aí, nossos encontros eram todos os sábados, pela tarde. No começo, que a gente começou a pastoral da catequese no município, o Padre Frenilson, ele foi o que ajudou a criar a pastoral da catequese e ele auxiliou em tudo, em livros, em formação, em conhecimento, em tudo falando da catequese, ele nos auxiliou e nos ensinou. E Isa Celeste, em memória, ela também me auxiliou muito. Eu, pessoalmente, ela me auxiliou muito em informações, em livros, em conhecimento, em tudo isso. As dificuldades que a gente teve, que eu acredito que ainda tem até hoje, é o espaço físico, porque a catequese ela não tem um espaço físico que possa ser trabalhado com as crianças. A gente utiliza colégios do município para poder ter os encontros e eu acredito que seja um sonho de toda catequista que tenha um espaço físico para a catequese, porque a gente tem oficina, tem coisas que a gente cria que não pode deixar na escola, tem que levar para casa, acaba perdendo, tem livros que poderia ficar no espaço, porque se alguém quisesse visitar durante a semana para poder ter um conhecimento melhor das escrituras, do que foi Jesus, seria muito bom se tivesse um espaço físico. Assim, eu convido que todos possam conhecer a catequese, venha no encontro de catequese e aceite o chamado de ser catequista, porque a messe é grande, mas os operários são poucos. E a
a igreja do Senhor, ele precisa de todos nós, jovens, adultos, criança, e tem muita criança que ainda precisa de formação, que precisa vir, e jovens também precisam de muita formação.